Cartografia. Mesmo que este nome não seja muito familiar para você, você provavelmente já utilizou produtos cartográficos. Afinal de contas, hoje em dia, o uso de mapas é muito mais difundido. Basta você olhar o GPS do seu carro ou fazer uma busca no Google Maps e você já estará usufruindo da cartografia. De acordo com a Associação Cartográfica Internacional, a cartografia pode ser definida como conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representações de objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. O objetivo da cartografia é conceber, preparar e produzir produtos que representem uma área geográfica e os elementos e fenômenos ali presentes. É claro que essa área geográfica a que eu me refiro está relacionada, em quase 100% dos casos, à superfície terrestre. Portanto, é importante que, antes de mais nada, vocês conheçam quais são os modelos de representação da superfície do nosso planeta Terra para ciências cartográficas e geociências em geral. Qual a forma da Terra? Você é desses que já parou para pensar nisso? Há muito tempo, muita gente pensa. Muitos povos, em diferentes épocas, levantaram suas próprias hipóteses, com base em observações e principalmente em seus próprios contextos sociais e crenças. Essa figura, por exemplo, é uma exemplificação de como os hindus descreviam a Terra, como sendo um disco chato, pousado sobre as costas de 4 elefantes que ficavam em cima de um casco de uma tartaruga gigante que nadava em um rio de leite. Embora para nós, hoje, essa representação pareça um pouco fantasiosa, não deixa de ser fascinante analisar as percepções desses povos. No século VI a.C., os gregos também acreditavam em um disco plano, que no caso era sustentado por pilares, o que facilmente explicava para eles por que um disco plano não cairia do céu. Eles acreditavam também que todas as noites novas estrelas apareciam, pois as estrelas da noite anterior haviam caído e desaparecido para sempre. Um outro exemplo diretamente da China, onde acreditavam que, apesar da abóbora celestial ser esférica, nosso planeta era plano e quadrado. Ainda no século VI a.C., Anaximandro de Mileto ousou dizer que a Terra flutuava no ar e se equilibrava no centro de um céu completamente esférico. Uma vez que o conceito da esfera foi introduzido pelos pensadores, não tardou a aparecer a ideia de que a própria Terra fosse esférica. A escola pitagórica foi a responsável pela teoria da harmonia das esferas, na qual todos os corpos celestes conhecidos são esféricos. No cosmos pitagórico, cada planeta tem seu céu, e a órbita do Sol estaria mais ou menos entre a órbita de Vênus e de Marte, sendo a Terra o centro do universo. A teoria da Terra esférica foi ganhando força com a adesão de novas análises e observações, como as de Platão e Strabo. No fim do século VII d.C., já se tinha ciência de que era o planeta Terra que girava em torno do Sol e que ele não era perfeitamente esférico. Muito tempo depois, no século XVII, Robert Hooke, figura notória da revolução científica, chegou a afirmar que a forma dos planetas seria mais como elipsoide. Esse tema foi explorado por Isaac Newton, que, segundo ele, somente se a Terra não tivesse uma rotação diária, então seria perfeitamente esférica. Mas como existe uma rotação em torno de seu eixo, ela assume uma forma elipsoidal, devido ao achatamento dos polos. Desde então, define-se que a Terra não é uma esfera. Considerando a forma elipsoidal, o diâmetro de um polo a outro é menor do que o diâmetro da linha do Equador. A diferença é pequena,
O diâmetro equatorial tem cerca de 12,7 mil quilômetros, enquanto dos polos mede cerca de 40 quilômetros a menos. O motivo dessa diferença não está apenas nas forças da gravidade centrífuga perpendiculares ao eixo de rotação, mas também na consistência da própria Terra. Por exemplo, se a Terra fosse de um material sólido, essas forças não teriam efeito algum em sua forma. Entretanto, nosso planeta é viscoso, com o interior fundido e placas litosféricas em sua crosta fina que podem se mover. Mas vale pontuar que sabemos mais sobre o espaço do que sobre o interior do nosso próprio planeta. Nas geociências, geralmente nos referimos a 3 modelos da superfície terrestre: superfície topográfica, superfície elipsoidal e superfície geoidal. A superfície topográfica é a superfície por onde andamos. Consideramos sobre ela todos os acidentes naturais e artificiais. É onde fazemos os levantamentos topográficos. E, para a base de cálculos desses levantamentos, a curvatura da Terra é desconsiderada. Portanto, podemos considerar que a superfície topográfica corresponde ao modelo plano de porções da Terra. A superfície elipsoidal, ou elipsoide, seria uma forma aproximada do formato real da Terra, mas ainda não é o formato real. Ela pode ser chamada de modelo matemático da Terra. Sobre esse modelo são baseados os levantamentos geodésicos, por exemplo. A superfície geoidal já é uma superfície mais complexa que as anteriores, mas considerada a verdadeira forma da Terra, ou, de uma forma mais exata, é a figura do campo de gravidade da Terra. O geóide, definido pelo campo de gravidade da Terra, é uma superfície que representa uma figura com potencial gravitacional igual em toda sua extensão. Segue uma superfície do oceano hipoteticamente em repouso, imaginando-se na ausência de marés e correntes. Mas qual a importância de conhecer o geóide? Um modelo preciso do geóide é importante para obter medições mais precisas da circulação oceânica, mudanças do nível do mar e dinâmica do gelo terrestre. Além disso, o geóide é usado como uma superfície de referência para mapear todas as características topográficas do planeta, uma vez que um conhecimento aprimorado das anomalias gravitacionais contribuirá para uma melhor compreensão do interior da Terra, como a física e a dinâmica associadas ao vulcanismo e aos terremotos, e também aumentará nosso conhecimento sobre a elevação da Terra devido à recuperação pós-glacial. Mas como foi possível mapear o geóide? Um primeiro levantamento da superfície equipotencial da Terra foi feito por meio da missão Grace. A missão Grace foi um projeto conjunto entre a NASA e o Centro Aeroespacial Alemão. A primeira missão foi lançada em 2002 e a segunda missão, chamada de Grace Follow-on, em 2018. O Grace consistiu em 2 satélites gêmeos que seguiam um em frente ao outro em uma mesma órbita baixa polar a uma altitude de 450 km. Os 2 satélites estavam separados entre si por 220 km. Devido ao fato de um sempre seguir o outro, eles já foram carinhosamente chamados de Tom e Jerry. Para exemplificar melhor como a medição desses satélites são feitas, vou usar uma parte de animação disponibilizada pelo Centro Alemão de Pesquisas em Geociências. Caso vocês queiram ver o vídeo completo, podem acessá-lo pelo card ou no link que estará na descrição. À medida que o par de satélites circula a Terra, áreas de gravidade um pouco mais forte, ou seja, maior concentração de massa, afetam os satélites. O satélite da frente acaba se afastando de trás, sendo acelerado em direção a essa concentração, aumentando a distância entre eles. Quando eles passam desta área,
O satélite então de trás é que é acelerado e puxado na direção do da frente. Essa mudança na distância certamente seria imperceptível aos nossos olhos, mas um sistema extremamente preciso de alcance de micro-ondas no GRACE é capaz de detectar essas minúsculas mudanças na distância entre os satélites. Para que se garanta que as medidas de acelerações tenham sido causadas apenas pela gravidade, existe um acelerômetro dentro dos satélites que mede acelerações não gravitacionais, como as causadas pelo arrasto atmosférico. Mas o GRACE não foi o único satélite de medição gravitacional da Terra. Em 2009, a Agência Espacial Europeia lançou seu próprio satélite, denominado GOES, que conseguiu captar dados do campo gravitacional terrestre com bastante precisão. Bom, agora que você já conhece um pouco os 3 modelos da superfície terrestre, vamos resumi-los aqui? Temos então o geoide, que é a superfície de equipotencial gravimétrico, o elipsoide, que é a superfície matemática, e a topografia, que é a superfície física. Como é possível observar, de forma obviamente exagerada pela figura, na maior parte do planeta, essas 3 superfícies não se coincidem. Porém, existem alguns pontos que são considerados pontos de máxima coincidência, onde as 3 superfícies se intersectam, e são esses pontos que nos interessam. Um conceito básico muito importante para darmos andamento na disciplina é o conceito de sistema de referência geodésico. Um sistema de referência é basicamente definido por algum elipsoide de evolução e, por consequência, por um ponto de máxima coincidência dotado, que será denominado de dátum. Se você prestou atenção na expressão algum elipsoide, pode ser que esteja se perguntando: existe mais de um elipsoide? Das 3 superfícies, a topográfica, geoidal e elipsoidal, a única matematicamente ajustável é o elipsoide. Isso significa que é possível alterar seus parâmetros e assim modificar um pouco da sua forma e posição em relação ao geoide. Quando os parâmetros de um elipsoide são alterados, este acaba se ajustando, ou não, a certas partes do geoide. É seguro imaginar que quanto mais próximo do geoide um elipsoide estiver, mais precisas serão as coordenadas calculadas sobre esse elipsoide para aquela região. Portanto, podem haver, inclusive, elipsoides cujo centro nem coincide com o centro de massa da Terra. Apesar de haverem sistemas de referências globais, que são aqueles elipsoides em que o centro coincidem com o centro de massa da Terra, muitos países adotaram também sistemas de referência locais. Nesses sistemas, os elipsoides estão deslocados em relação ao centro da Terra, porém, garante que se aproxime mais do geoide na região de interesse. Por exemplo, neste exemplo apresentado, o elipsoide global se coincide mais na região da Europa. Já o elipsoide local, que está deslocado, terá uma maior coincidência com a região da América. Para evitar o uso indiscriminado de modelos, os sistemas de referência geodésicos são determinados pelos grupos de trabalho formados por especialistas indicados e aprovados pela IAG, Associação Internacional de Geodésia. A organização internacional responsável pela aprovação e recomendação dos sistemas geodésicos de referência é a IUGG, União Internacional de Geodésia e Geofísica, através da IAG. E cabe ao organismo competente de cada país a adoção e o apoio aos usuários nacionais. No Brasil, o órgão responsável é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentre todos os sistemas de referência que existem, quais são os utilizados no Brasil? Podemos citar alguns, como por exemplo, WGS-84, SAD-69, SAD-6996 e SIRGAS 2000. O WGS-84, cuja sigla significa Sistema Geodésico Mundial de 1984, é bastante utilizado no Brasil,
por ser o sistema estabelecido pelo Departamento de Defesa americano. Na verdade, é que isso significa que o GPS utiliza esse sistema como base de cálculo para suas coordenadas. O elipsoide que define esse sistema é chamado de WGS-84 e é global, ou seja, seu centro coincide com o centro de massa da Terra. O SAD-69 já foi bastante utilizado no Brasil. Sua sigla significa Datum da América do Sul de 1969. Ele utiliza como elipsoide de referência o UGGI 1967, que é um elipsoide local e não global. Em 1996, houve um reajuste da rede geodésica brasileira. Nesse momento que surgiu uma nova realização desse sistema, que passou a ser denominado SAD 6996. O SIRGAS foi inicialmente definido como Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul. Entretanto, alguns países da América Central e do Norte passaram a se conectar também a essa rede, e o sistema passou a ser chamado de Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, sendo que a segunda campanha foi em 2000. Por isso o nome de SIRGAS 2000. O seu elipsoide de referência é o GRS-80, que também é global, assim como o WGS-84. Atualmente, o SIRGAS 2000 é o sistema de referência adotado oficialmente no Brasil. E uma importante característica desse sistema é que ele tem coordenadas muito próximas às coordenadas calculadas pelo WGS-84. Qual a importância de conhecer o sistema de referência que está utilizando? Eu não posso garantir a vocês que essa imagem que vocês estão vendo seja real. Porém, ela ilustra com perfeição o problema que se enfrenta quando utilizamos dois sistemas de referência diferentes no mesmo projeto. Acontece que uma mesma coordenada em um sistema de referência pode estar deslocada em relação a ela mesma em outro sistema de referência. E o valor dela está correto nos dois casos. Acontece que no mesmo projeto é extremamente importante que se adote um único datum, pois esse será a base do cálculo de suas coordenadas.